Glória a Deus. Quantos são felizes? Digam amém bem forte. Aleluia. Eu estou sempre animado. Diga, eu estou sempre animado. Diga para quem está ao seu lado, não interessa a você, eu estou sempre animado. Diga, Yuri Paiura, diga, chacoalhe ela, diga, eu estou sempre animado. Queridos, para um filho de Deus, está muito alto? Para um filho de Deus, não tem tempo ruim. Esses dias foi ministrado aqui sobre Josué e Calebe. Eram os fortes do Senhor. Quem tem achegado a esse corpo são chamados, tem um espírito de Josué e Calebe. Daniel, a Bíblia diz que ele tinha um espírito sobre-excelente. E eu gosto de desafios. Por quê? Por que eu gosto de desafios? Você gosta de desafios? A maioria gosta de quando a nave está bem suave. Suave na nave. A grande maioria não gosta de desafios. E eu quero dizer para você por que eu gosto de desafios. Porque o desafio coloca a minha vida no lugar. No lugar onde Deus quer. Porque quando Deus toma o controle da nave, nós sabemos onde vai dar. Quando eu estou no controle das coisas, eu não sei onde vai dar. E às vezes posso dar com os burros na água. Então é melhor nós estarmos nas mãos do nosso Deus. Amém, queridos? Não importa como você se encontra hoje, o que importa é que você entregue a sua vida nas mãos daquele que é o piloto por excelência. Amém? Nós temos dois desafios. Aliás, tem três que estamos para fechar nesses dias. Mas eu vou falar do primeiro, por ordem de data. Dia 3, nós temos o curso de evangelismo aqui, para todas as células e para toda a igreja. Nós estávamos conversando com o Favinho, nós falamos dia 3, 10 e 17. E aí o Favinho falou, pastor, dia 17 talvez nós não tenhamos clientes para o evento. Aí eu falei para ele que a ideia já era mesmo nós tentarmos resumir em 2 aulas. Para o dia 17, alguns viajam, né? Quem sabe vão perder essa bênção. Então, dado esse primeiro recado. O segundo recado é que nós vamos ter a comunhão no dia 7/12, na Associação dos Bancários. Quem não pegou os líderes, que não pegaram ingressos, ou você de repente diz assim, eu ainda não estou numa célula, e eu tenho algumas pessoas que eu quero levar, então me dá aí 10 ingressos. Então você pega os 10 ingressos e distribui para as pessoas que vão estar. Como isso vai funcionar? Vou repetir de novo. Nós vamos levar tudo que nós vamos comer à tarde, todas as coisas, torresmo, virado de feijão, essa coisa toda, para um tempo de alegria, chimarrão, tereré, refrigerantes. E à noite nós vamos servir uma linguiçada mais acompanhantes. Os acompanhantes somos nós, vamos acompanhar a linguiçada. E vamos ter refri e pães para a noite. Mas à tarde você vai levar todo o teu lanchinho, o lanchinho do pastor, das pastoras. Você vai levar porque eu como bem nessas festividades. Eu me poupo durante a semana, mas no tempo da festa eu me carco na mesa. Tá bom? Então, e o terceiro recado é que provavelmente, quase certo, dia 14, nós vamos participar da Marcha para Jesus. Amém? Pode dar um aplauso a ele. Glória a Deus. Um dos compromissos do prefeito Robson é que ele faria de tudo para acontecer. Então, a semana passada, alguns integrantes foram visitá-lo para alinhavar esse momento. Então vai acontecer no sábado, tipo às 14 horas, vamos nos reunir num determinado lugar, tem um percurso e vamos encerrar ali na praça com um louvor e uma adoração ao nosso Deus. Amém, queridos? Então eu queria que nós como igreja, todos estivessem lá. Se você ainda não tem a camiseta da FUV, escrito Jesus é fonte de unção e vida, e você queira encomendar,
de repente ainda dê tempo, não sei se vamos conseguir, seria bacana nós irmos, ou com uma camiseta que expresse quem é o teu dono. Amém, queridos? Agora, dados os recados, quero chamar as criancinhas aqui, por gentileza. Cadê elas? Amadinhas do coração, todas as criancinhas. Isso, venham aqui. Glória a Deus. Um estava esquecendo o chinelo, voltou a pegar. Mas tem mais uma criancinha vindo. Venha, criancinha, venha. Aí, parou. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, queridos. Pai, muito obrigado por cada uma dessas crianças. Além de abençoá-las, nós queremos clamar que o coraçãozinho delas, Senhor, se abra para aquilo que será ministrado nessa noite e elas possam se encher de alegria pelo que o Senhor vai realizar na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, amadinhos, amadinhas e amadinhos. Glória a Deus. Então, eu estou feliz porque hoje é um momento especial, é um momento de ceia. Toda vez que tem um convite para mim, dizendo, pastor, preparamos algo especial, você pode vir, eu já falo, eu vou, não sei se a mulher vai, mas eu vou. E aí tem aquela mesa gostosa, lá só com pipoca, chimarrão e as bolachinhas, já é festa para mim. E se você fizer um churrasco, uma picanha, então imagine, eu desmaio. Mas eu vou. E imagine, no dia da ceia é um dia especial e o Senhor tem feito isso para nós, amém? Quero conhecer quem está nos visitando, tem duas senhoras lá de Mangueirinha, no Paraná. Fique em pé para a igreja conhecê-las. Glória a Deus, muito bem-vindas. Aqui desse lado tem alguém nos visitando, são todos já conhecidos da igreja. Aqui tinha uma mocinha aqui, mas eu acho que foi para sair, foi da aula, né? Aqui tem alguém, tem você, fica em pé para a igreja conhecê-lo. Um aplauso ao Senhor para a sua vida. Seja sempre bem-vinda. Glória a Deus. Muito bem. Então eu quero repartir uma palavra que você sabe que para você fazer uma conexão entre o que o Espírito Santo deseja que nós ministremos, que nós venhamos a repartir com a igreja, que tem a ver também com esse momento da ceia, precisa realmente estar... temos duas pessoas dos States aqui, o Sérgio e a Tânia, que voltaram dos Estados Unidos. Um aplauso ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Eles estiveram lá pertinho do Canadá, conheceram a neve em pessoa, gente. Olha que coisa gostosa. Eu falei para ele nisso, eu fico imaginando o Sérgio descendo o avião, esperando o avião frear, parar e descer, e aí ir ao encontro da sua netinha que não conhecia. Eu falei para ele, eu duvido que eles não foram às lágrimas. Eles certamente tiveram 2 momentos de extremo choro. Foi quando conheceram a netinha e quando se despediram dela. Certamente. Meu Deus, que coisa gostosa. Glória a Deus. Você pode projetá-la para nós, então, Atos, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 26. Vocês vão ouvir uma palavra que, quem sabe, você nunca nem parou para ler a respeito do que o Senhor pediu para eu repartir nessa noite. E eu fico muito feliz porque o Espírito Santo é tão precioso que tem liberado algumas palavras que eu mesmo quase me converto. Aliás, me converto um pouco mais. Vou me convertendo. A nossa conversão é uma caminhada para toda a vida. Como que é? De fé em fé, em glória, né? E a esposa vai tirando proveito, né, do idoso, e ela se torna uma cuidadora minha. Glória a Deus. Diz assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério.
Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite. Tome outro em seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando pelo batismo até o batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Queridos, deixa eu começar repartindo ou lembrando que mesa, diga mesa. Mesa é lugar de comunhão. Nessa sexta-feira e sábado pelo menos pela manhã, eu estive com 4 irmãos. Saímos um momento para um momento de lazer, de estarmos juntos, e eu senti assim uma gratidão enorme. Não aconteceu nada extraordinário além do relacionamento, além de cada um conhecer a sua humanidade, além de cada um estender um pouco de aceitação. Isso tem a ver com mesa. E Jesus aqui no discorrer dessa palavra, ele disse que amou tanto essas pessoas, a ponto de não se limitar em amar inclusive a própria pessoa que o traiu. Então mesa, além de um lugar de comunhão, é um lugar para os privilegiados. É um lugar onde nós nos sentimos ou trazemos para perto de nós as pessoas com as quais nós temos prazer de caminhar. As pessoas que nós chamamos de íntimos, aqueles que são os íntimos. Então, por isso que os pais fazem questão de que seus filhos venham. Nesse final de semana, agora aproveitando o feriado de sexta-feira, no dia 15, nós vamos receber aqui o genro, a filha e os netos. Então vamos nos alegrar no momento de comunhão, vários momentos de mesa, ainda que às vezes tenha algumas situações que dê alguns enroscozinhos, mas não tira o valor da mesa, o valor da comunhão. Diga para quem está ao seu lado: eu quero ser íntimo de você, eu tenho alegria de ter você aqui comigo. Mesmo que seja tua esposa, tá? Pode dizer. Queridos, aqui nós temos aqui, eu quero falar rapidamente, para você se identificar como você se sente à mesa. Qual a adjetivação que você daria para você ao estar na mesa? Perceba que nós, essa semana, tivemos um casal lá em casa, fizemos uma jantinha para recebê-los, a primeira vez que eles estiveram conosco, e hoje eles não estão, depois eu falo quem é para vocês orarem por eles. E nós estávamos comentando algumas coisas a respeito de como nós nos sentimos felizes quando os nossos familiares, eles vão para a presença, para a mesa do Pai. Como nós nos alegramos com cada um dos filhos que se achegam à mesa do Papai. E nesse contexto aqui, eu quero falar
sobre 3 personagens que é citado aqui na Bíblia, para que você, logicamente, escolha dentre os 2 e não o que passou maior tempo ou teve mais visibilidade junto com o Senhor. Por quê? Porque aqui nós temos um personagem que foi o retrato da infidelidade, o retrato da traição, sentado junto à mesa, mas Jesus não o rejeitou. E aí nós temos também aqui aquele que posteriormente, entre as escolhas para substituir esse que desviou-se do mestre, ou abandonou o mestre, ou até vendeu o mestre. Então nós temos um que seria o apropriado para ocupar esse lugar. E temos também alguém que seria visto como improvável. E dentre os 3, eu quero que você se sinta assim, como alguém que aos olhos dos homens, quem sabe seja uma pessoa improvável, para ocupar uma função que o Senhor possa dizer: uau, que bom que você está nesse lugar, que bom que você assumiu essa postura. Sabe por quê, queridos? Porque assim, quando você vai sair de casa ou vai sair de férias, geralmente nós pedimos para alguém: dá uma olhadinha na nossa casa. Ou a grande maioria viaja e já leva no seu celular, no seu aplicativo, as câmeras que estão ligadas lá em cada um dos cômodos da casa. E você fica cuidando da casa. Mas sempre se pede para que alguém, de vez em quando, dê uma olhadinha. Agora, a pergunta é: você daria a chave da tua casa para qualquer pessoa entrar? Você daria a chave da tua casa para qualquer pessoa visitar lá, mesmo tendo todas as câmeras em cada um dos compartimentos? Certamente que você não faria isso. Por quê, queridos? Porque em 2 Crônicas diz assim, 16 na parte A: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Por quê? Porque você não tem, eu e você não temos a mesma, ou a visão na perspectiva do Senhor. As câmeras não mobilizam o coração daqueles que estão rondando ou entrando nas nossas casas, mas os olhos de Deus se apresentam para esses. Vejam, é entregar a chave para alguém. Eu não passei o texto para a pessoa que está responsável hoje pela mídia, a saber, a senhora Ângela Maria. Mateus 16, 19, diz assim, Jesus dizendo para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, para quem ele entregou a chave do reino dos céus? Para as pessoas íntimas. Diga: para mim. Por que você tem a chave do reino dos céus, queridos? Porque você pode acessar os céus. Você pode entrar na dimensão dos céus e sair na hora que você desejar. O ímpio não tem essa posição, não tem essa capacidade. Porque você é visto como alguém que a chave do reino dos céus é chegado nas tuas mãos. Porque a câmera dos céus passeia sobre toda a terra para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Então, quando o Senhor entrega a chave do reino dos céus nas suas mãos, Ele tira você para ser alguém íntimo, alguém que entra na casa do papai. Amém, amados? Nós temos algumas pessoas que têm a chave aqui, até porque tem funções, um faz célula, aliás, tem 3 que fazem células aqui, os jovens, o Serginho, a Nair, a pastora Nair, mas também tem outras pessoas que cuidam da técnica, que tem chave aqui,
São pessoas de confiança, são pessoas fiéis. Claro, toda a igreja poderia ter chave, claro que sim, porque a maior ou a mais importante das chaves que você tem é aquela que dá acesso ao reino dos céus. A pergunta é: você tem usado essa chave? Você tem adentrado, você tem acessado o reino dos céus? Porque se eu não tiver essa constância de acessar o reino dos céus, eu vou estar daqui a pouco usando outras chaves que vão acessar outros setores da vida, e eu acabo abandonando. Uma outra questão é: qual pessoa seria posto num lugar de maior confiança numa empresa? Certamente uma pessoa fiel e uma pessoa comprometida. Diga: fiel e comprometida. Por quê, queridos? Escute isso que eu vou te falar. São adjetivações que têm o seu valor, mas que de repente não me dá acesso ao reino dos céus. Então, uma pessoa carismática, uma pessoa com uma grande influência, ou uma pessoa que tenha uma grande visibilidade, tudo isso, carisma, influência e visibilidade, não são sinônimos de intimidade, não são sinônimos de caráter, não são sinônimos de idoneidade, e não são sinônimos de integridade. Vou repetir, para você entender bem. Às vezes, uma pessoa quer ocupar um cargo de confiança porque ela é extremamente comunicativa, extremamente carismática, ela tem uma boa visibilidade, ou, como eu citei aqui, ela tem uma boa influência, mas tudo isso não se traduz num caráter cujo selo vem dos céus. Eu preciso conquistar esse tipo de caráter. Então eu estou falando tudo isso para eu introduzir agora o primeiro personagem, que é esse que vendeu Jesus. Antes disso, eu quero ler aqui um texto que se encontra em João 17, 12. Você pode projetar lá para nós? Que diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Aliás, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Uma das características bem importantes que nós precisamos ter nas nossas vidas, para nós nos sentirmos confortáveis na mesa do papai. Primeiro, é saber que existem dois tipos de filhos. Tem o filho da perdição e tem os filhos de Deus. Aqueles pelos quais o Senhor se entregou na cruz, como a pastora Helenice acabou de dizer. Então tem os filhos do reino e os filhos da perdição. Versículo 16, ele diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo, diga o Espírito Santo. Então aqui já nós nos deparamos com o guia dos filhos de Deus, o Espírito Santo. Então quando nós nos deixamos ser constrangidos e bate em nós aquela fome, aquela sede, aquele desejo de estar na casa do papai, aquele constrangimento, aquele entendimento que nós precisamos interagir entre os irmãos, então isso tem algo que vem dos céus, que é o guia que nos leva para esse entendimento, chamado Espírito Santo. Na sequência ele diz assim, que o Espírito Santo proferiu por boca de Davi acerca de Judas. Agora atentem para isso, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Então agora nós nos deparamos com aquele que é o guia dos ímpios, o espírito de Judas. Por que eu estou falando isso? Não é para nós nos assustarmos. Então, pastor, tem pessoas tomadas pelo espírito de Judas, são os traidores, aqueles que se afastam de nós, são pessoas que nos traem. Não, não é isso. São pessoas que traem Jesus.
quando eu me afasto do Mestre, além de eu perder o privilégio da comunhão com Ele, eu corro o risco de me tornar alguém que vai negociar Jesus por 30 moedas de prata. O que isso significa dizer? Quando a pessoa se atolar no vício, quando a pessoa se atolar na desgraça, na mentira, na prostituição, quando a pessoa se desviar, quando a pessoa começar a fazer as coisas de forma diferente do que a palavra de Deus indica, ela já se tornou alguém que é guiada pelo espírito de Judas, e não mais pelo Espírito Santo. Versículo 17, dá para nós entendermos um pouco melhor. Falando ainda de Judas, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Às vezes, as pessoas caminham com um corpo, às vezes as pessoas fazem parte desse corpo, interagem nesse corpo, mas de repente, por deixar de ouvir a voz daquele que é o nosso guia, aquele o qual Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Paráclito, vou enviar o Espírito Santo para vos guiar em toda a verdade. Quando se deixa de caminhar com esse, então essas pessoas são denominadas como aquelas que também fizeram parte do ministério, como alguém que compôs o corpo ou andou com o corpo de Cristo na terra. E aqui nós entendemos um pouco mais, nos Salmos 41:9, diz assim: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou Jesus dizendo: eu liberei a mesa, eu abracei todos que estavam comigo, eu os amei até o fim. Mas um amigo íntimo levantou o calcanhar contra mim. Um amigo íntimo acabou me traindo. Versículo 19, ele disse: isso chegou ao conhecimento de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, daí fala aqui que adquiriu um campo de sangue. Ou seja, a moeda da infidelidade de alguém que não compreende a obra que Jesus começou a realizar, diz a Bíblia aqui, desde o batismo de João Batista, como quando começou a andar sobre essa terra, quando derramou gotas de sangue ali no Getsemane. A moeda de traição é a infidelidade. A moeda de traição é virar as costas pela obra pela qual o Senhor nos resgatou, é não compreender o que Jesus fez em nosso favor. Agora não para por aí, esse comportamento, ele traz um fim trágico. Esse comportamento, junto com o fim trágico, ele deixa um legado de destruição, um legado de desgraça. Eu quero que você acompanhe comigo aqui a leitura de Mateus 27, de 3 a 8. Eu já vou chegar naqueles da bênção. Eu só quero trazer esse pano de fundo acerca de como as nossas mentes, como o nosso coração pode ser rapidamente desviado, retirado da presença do Mestre. Queridos, nós somos seres humanos. E nós formamos uma série de conjecturas, nós temos uma série de pensamentos que rondam a nossa mente, e em razão disso, às vezes, nós nos deixando levar por essas indicações, acabamos traindo a nós mesmos, acabamos trazendo problemas trágicos para nós mesmos, mas não é isso que o Senhor quer. Então, Mateus 27, de 3 a 8, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente.
Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou e foi a enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje um campo de sangue. Esse é o legado. Esse é o fim trágico de alguém que não se deixa conduzir pelo Espírito da verdade. Alguém que se deixa se levar pelas coisas desse mundo, pelo encantamento desse mundo. Alguém que se deixa ser fascinado pelas coisas dessa terra. Alguém que se deixa ser conduzido pela sua alma. O que é a nossa alma? A nossa alma é uma adversária terrível contra o nosso espírito. Porque a nossa alma, ela quer lutar pelas nossas razões, e as nossas razões muitas vezes nos afastam da verdade. E assim foi com esse primeiro personagem. Nas suas razões, ele acabou se afastando dos seus amigos. Ele acabou tendo atitudes, a Bíblia diz que ele colocava a mão na salva, para não sei o que fazer, porque ele foi chamado para andar como os demais discípulos, andar com o Mestre. E quando nós nos deixamos ser conduzidos pela nossa alma, rapidamente nós corremos o risco de não nos sentirmos confortáveis à mesa. E é exatamente isso que o Senhor quer nos mostrar com essa passagem. Ele diz: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E outra situação: tome outro no seu encargo. E aí nós vamos entrar por uma outra parte que tem a ver comigo e com você. Porque eu e você estamos aqui nessa noite, porque entendemos a necessidade que temos de nos reunirmos em comunhão, estarmos juntos com os irmãos. Se eu pudesse, todo final de semana, ou tiraria 2 ou 3 dias da semana, para estar com alguns irmãos. Fazer o quê? Não fazer nada, só ter comunhão com eles. Só me alegrar com a presença deles, nos conhecermos uns aos outros, mas como nós sabemos que isso não é possível, pelo menos nós temos o privilégio de nos reunirmos uma vez por semana aqui, pelo menos, e adorar o Senhor em comunhão, adorar o Senhor como corpo. Então, por isso, nós podemos nos achar inseridos nesses 2 últimos personagens que eu quero falar agora. Versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, diga todo o tempo, nossa que fraquinho, todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós. Queridos, quando nós lembramos de Jesus, geralmente vem à nossa mente, quando lembramos da mesa, nós lembramos dos 12 apóstolos. Mas a Bíblia aqui descreve que muitos outros homens caminharam com Jesus, a ponto de Pedro, quando, depois da ascensão de Jesus, Pedro entendeu, levantou-se, a Bíblia diz aqui no início, naqueles dias levantou-se Pedro entre os irmãos, ora compunha uma assembleia de 120 pessoas, e disse: nós temos que escolher um para fecharmos novamente os 12 apóstolos. E tinham muitos homens que caminhavam, como descreve aqui o texto. Às vezes nós estamos assim, queridos. Parece que a mesa, parece que a diretoria, parece que a liderança, parece que a igreja, ela é composta só daqueles que fazem as coisas acontecer. Daqueles que chamam as pessoas para a oração, daqueles que movem as células, daqueles que fazem os eventos, e a gente às vezes se sente lá atrás, como alguém que parece que ninguém está notando,
Mas eu quero dizer para você, a câmera do Senhor está enxergando todos. E eu tenho que ter essa compreensão. Eu vou sair de casa, alguém vai cuidar da minha casa, será que será bem cuidada? Mas quando eu entendo que a minha casa, antes de estar nas mãos de uma pessoa que eu confio, ela está nas mãos do Senhor, então a câmera de Deus está sobre aquela casa. Quando o meu casamento, quando os meus filhos, tudo que envolve a minha vida é entregue nas mãos do Senhor, creia, queridos, a câmera de Deus, os olhos do Senhor, que passa sobre a terra, toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele, está guardando cada um dos detalhes. Os teus negócios, a câmera não está ausente da câmera de Deus. A tua vida não está ausente, não está alheia, ou melhor, dos olhos de Deus, ou da câmera de Deus, onde quer que você esteja. Como você esteja se comportando, eu não estou dizendo que em todo momento nós temos que ser aqueles que são como que está acontecendo um culto, onde não, tem o teu momento de humanidade, tem o teu momento de descontração, tem o teu momento de alegria, mas não esqueça que a câmera de Deus está lá. Quando você abrir a boca, saiba o que você vai falar. Quando você pensar a respeito de alguém, saiba como você vai processar esse teu pensamento, se ele está na linha do julgamento ou você está com o teu coração tranquilo, porque quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem o coração puro e as suas mãos limpas. E isso fala da câmera de Deus espalhada sobre toda a terra. Versículo 22, começando, então ele descreve aqui que muitos andaram com Jesus, muitos sentaram-se com Jesus, embora a Bíblia descreva mais acerca dos 12 apóstolos. Mas ele diz que começando no batismo de João, até ao dia que entre nós foi levado às alturas, um desses se torne como testemunha da ressurreição, ou seja, dentre aquela assembleia das 120 pessoas, ele disse pelo menos, dentre esses, um precisa compor a mesa dos 12, e certamente todos eles poderiam ocupar esse lugar, porém, sujeitos, com discernimento ou com entendimento, eles sujeitaram para que o Espírito Santo mostrasse o que deveria fazer. Versículo 23, propuseram 2, e aqui nós vamos chamar o segundo e o terceiro personagem. E quem sabe você possa se identificar, e eu creio, e eu espero que você se identifique com pelo menos esses 2. E diz assim, então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Ou seja, chamaram José, que seria o apropriado para ocupar o lugar de Judas. Por quê? Porque certamente José, ele tinha muito carisma. Certamente José era alguém que tinha muitas iniciativas, alguém que fazia muitas coisas, alguém que ajudava muitas pessoas, alguém que levava a cesta básica para esse, para aquele, alguém que acudia a alguém nas suas necessidades, alguém que se deslocava de um lado para outro, alguém que estava sempre à disposição naquele ministério. Então, como ele era denominado? Diga justo. Então nós temos aqui alguém que seria apropriado. Agora, nós vamos nos deparar agora com o improvável. Porque Matias é o improvável. A começar, era alguém que certamente por toda a assembleia, ele nunca era visto. Alguém que não era citado. Alguém que não era reconhecido entre toda aquela assembleia ou entre todos que andavam com Jesus. Ou seja, alguém extremamente anônimo. Vocês já ouviram falar de intercessor sem rosto?
Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. Poucas pessoas mais ouviram falar. Então eu quero explicar para você. O que é um intercessor sem rosto? É uma pessoa que você não sabe, mas é alguém que queima na presença do Senhor, na sua casa, no seu quarto, onde quer que ele esteja, ele está ardendo em chamas na presença do Senhor. Ele é trazido a público, quem sabe nunca. Alguém o conhece, talvez não. Mas muitas coisas acontecem por causa da intercessão desta pessoa. A igreja às vezes se move, a igreja, às vezes algumas coisas acontecem na igreja, algumas coisas acontecem nas casas por causa dessa pessoa. Essa pessoa chama-se Matias. Porque era alguém, queridos, deixa eu ler o resto da palavra aqui. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, escute isso, conhece o coração de todos, revela-nos quais desses dois tens escolhido. Ou seja, sujeitaram novamente à disposição daquele que tem a câmera liberado sobre toda a terra. Mas entre os dois, eles não ousaram dizer: esse será o escolhido. Eles primeiro deliberaram ou entregaram nas mãos do Espírito Santo para que isso acontecesse. Por quê, amados? Porque os homens podem não enxergar você. O pastor às vezes não pode não enxergar você. Os líderes podem não enxergar você. Jesus na época ele interagia com todos, inclusive com Judas. Ele chamava Judas, inclusive, aliás, todos para eles tinham um grau de intimidade. E Judas tinha um grau de intimidade. Mas ele enxergava o coração de Matias. O que você deseja que Jesus enxergue nesses dias? O teu movimento? Que você seja visto como uma pessoa carismática aos olhos de todos, que você tenha uma influência. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas o Senhor precisa enxergar o meu e o teu coração, porque quando Ele vir para buscar a igreja, Ele não vai buscar aquele que tinha uma boa pregação, uma boa retórica. Ele vem para buscar aquele que tinha um coração apaixonado por Ele. Aquele que desejava, que não via a hora de chegar, o dia de se reunir para adorar o Senhor, o dia de reunir-se para prestar um culto, um louvor, uma adoração ao Senhor. Aquele que largava todas as coisas e entendia o que era prioridade para a sua vida e para a sua casa. Aquele que compreendia o que era um comprometimento, mas ninguém enxergava o indivíduo. Nós temos pessoas no nosso meio aqui, queridos, e eu não estou desfazendo os que ocupam cargos, ou cargos ou funções, porque se esses não fizessem isso, nós estávamos quebrados, porque não tem como duas pessoas movimentar um ministério. Então eu sou grato a Deus por todos que servem nessa casa, pelo pessoal da técnica, da transmissão, o pessoal do louvor, os líderes de célula. Eu sou grato pelas pessoas que deixam esse lugar higienizado. Sou grato por todos que se entregam para que esse ministério ande. Mas, queridos, deixa eu dizer algo para você. Talvez alguns frequentem durante todo o tempo que esse ministério existe, e quem sabe você nunca foi citado, quem sabe você nunca ninguém falou a respeito de você, mas se o teu coração está completamente nas mãos do Senhor, esse é o melhor lugar para estar. Esse é o melhor lugar para estar. Eu não estou dizendo com isso que você não deve se mobilizar para ajudar. Eu não estou dizendo com isso que não tenha espaço, tem muito espaço. O próprio Senhor Jesus já proferia dessa forma, dizendo que a seara é grande, mas os que querem colocar a mão na foice são poucos.
Então uma coisa não desfaz a outra, mas acima de tudo o que nós precisamos para chegar à mesa e continuarmos fazendo parte do ministério, cujo ministério o líder é o Senhor, eu preciso ter o meu coração limpo, eu preciso ter as minhas mãos limpas, eu preciso ter a minha consciência tranquila, eu preciso saber que legado eu vou deixar, o que eu vou deixar de herança quando eu for deslocado dessa terra, porque eu não consigo me deslocar, alguém vai ter que me deslocar. Quando eu deixar esse corpo terrestre e assumir um corpo glorificado diante do Senhor, que legado eu vou deixar para a geração por onde eu passei? Não posso deixar um campo de sangue, não posso deixar um cemitério como aconteceu naqueles dias. Eu tenho que ser dentre aqueles que o Senhor vai dizer: uau, esse tem um coração precioso, esse não era do tipo que vinha para a mesa, que aceitava os convites, mas vinha com um peso nas costas. Esse é do tipo que não via a hora de acontecer algo para ele dizer: vamos, me alegrei quando disseram, vamos para a casa do Senhor, porque os meus pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém. Esse é do tipo que se alegra. E a minha oração, queridos, diante dessa palavra, é que cada um de nós compreendamos que existem situações que às vezes nos levam para a presença do Senhor, nos levam para a mesa do Senhor de corpo presente. E o nosso coração às vezes está distante, o nosso espírito às vezes está distante. Essa desconexão com o Senhor faz com que nós deixemos de ser guiados por aquele que foi mandado à terra para nos guiar. E nós precisamos, seguidamente, nos colocar na presença do Senhor e clamar: Pai, como está o meu coração? Como eu tenho me comportado diante da mesa do Senhor? Como tem sido o chamado? Como eu tenho respondido ao chamado de filho? Ontem nós estávamos orando e me veio uma gratidão por aquele que criou todas as coisas, que tem galáxias, tem planetas, tem tudo à sua disposição, mas pega alguém do barro: ei, você é barro. Diga para quem está ao seu lado: indivíduo, você é barro. Mas nesse barro, queridos, nesse barro tem algo precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Não deixe nesse barro ter um orgulho, não deixe nesse barro ter algo que se torna como um legado que não presta. Nesse barro, como eu orava ontem, com gratidão, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor tomou do pó da terra e fez o homem, soprou nele o ruá de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de vida, e nos chama como teu filho, como uma geração de filhos do Deus Altíssimo. Quando eu paro para pensar nessas coisas, eu me desvencilio da arrogância, eu me desvencilio, queridos, da minha prepotência, ou das coisas que eu reputo por considerar as minhas razões, e eu passo a dizer: Jesus, que gratidão eu poder sentar na tua mesa. E lançaram em sorte, versículo 26 e o último, lançaram em sorte, vindo a sorte, recair sobre o Adelir, recair sobre o Augusto, recair sobre o Sidney, sobre o Sérgio, sobre o Ivo, e cada um de nós nos assentarmos à mesa junto com o Senhor. Ei, seja um Matias desses dias, seja um Matias, quando alguém de repente não te cumprimenta, como a Rosane falou: ei, pastor, está bravo comigo que não vai me cumprimentar hoje? Às vezes a gente se distrai, mas o Espírito Santo já a cumprimentou, o pai já a abraçou, o Senhor tem guardado ela, que está com a mãezinha nesses dias, com dificuldades até para sobreviver, com lutas,
tem orado, tem intercedido, mas o Espírito Santo a tem chamado de Matias esses dias. Amém, queridos? E lançaram sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os apóstolos. E aí, antes de tomarmos a ceia, eu quero ler ainda Colossenses, que é um retrato de um Matias. Escute o que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, diga de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Matias, ele não estava servindo os demais companheiros de ministério, embora se colocasse à disposição deles. Matias não estava servindo o ministério, embora se colocasse à disposição do ministério. Matias estava servindo Jesus. Matias estava servindo o Pai. Ele estava à disposição do Espírito Santo. Por isso se tornou um escolhido. Quando eu e você nos tornamos escolhidos dos homens, às vezes corremos o risco de não ser escolhidos do Pai. Por isso, o meu coração tem que estar extremamente alegre, regozijando por me achar à mesa do Senhor, porque Ele me chamou para esse lugar. Amém, queridos? Por isso que eu costumo e reforço que o dia da ceia era o dia para a igreja estar mais repleta, mais cheia, independentemente daquele que não pôde estar aqui. Não estou os culpando, mas estou me alegrando porque você entendeu e está aqui, porque você abriu mão das coisas que quem sabe você poderia fazer nesse dia, mas no entendimento de que o teu coração é puxado, é impelido para esse lugar, para estar na presença do Papai. Amém, amados? Eu só quero ler aqui o texto de 1 Coríntios 11, para nós encerrarmos e tomarmos da ceia como os Matias. Ora, pastor, você se sente como Matias? Evidentemente que sim. Tem muitos lugares, queridos, que eu não sou reconhecido. Tem muitos lugares que eu não sou citado. Um dia desses fui convidado para participar da quinta ou sexta, não sei, jornada da oncologia. Estava lá a filha do Edio e da Jurema, e fui convidado, estava lá, tinha umas palestras, até comentei com ele isso, foi muito importante a forma como eles conduziram, a forma como se tem que atender o paciente com uma visão humanizada, não tratar ele como o aidético, como o que tem problema oncológico, ou o diabético, tratar pelo nome, chamar pelo nome. E eu estava lá e pensei, de repente vão me dar a oportunidade para orar, de repente vão me chamar lá. Eu não sabia de nada, só fui convidado para estar, porque nós servimos o Hospital do Câncer antes da pandemia e temos vontade de voltar a servir. E você é um dos voluntários, deseja se unir a nós, eu e Lenice queremos fazer isso, voltar a evangelizar aquele povo, levar uma palavra de conforto, uma palavra de alegria. Até comentei com quem me convidou que o ano que vem nós pretendemos retomar isso. Então eu estava lá, mas não me chamaram para orar, não me chamaram para compor a mesa. Vários comporam a mesa, mas o meu coração estava no Senhor, porque eu fui para aquele lugar porque entendi que seria importante estar ali, mas de repente falaram o meu nome. De repente disseram, temos aqui algumas pessoas, dentre eles temos pastor Valdir Garcia, e um ilustre desconhecido. Quem me conhecia lá? Talvez a filha do Edio da Jurema, talvez não, certeza, né? Dentre todos. E aquele anfiteatro estava lotado de gente, e gente em pé próximo da porta. E mais a filha
da Sandra Borba, que também sentou próximo de mim. E o restante ninguém me conhecia. Mas o papai me conhece, queridos. O meu coração o Senhor conhece. Eu não fui lá para ter visibilidade, eu não fui lá para ser citado, eu não fui lá para ser visto como uma pessoa influente e carismática. Eu fui lá porque o papai disse para mim: vai lá, eu quero você naquele lugar. E cada um de nós temos que ter essa compreensão e esse entendimento. Então, o capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala bem claro, dizendo, versículo 23, 11 a 23, porque eu recebi do Senhor, o que recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, da noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus, no dia que foi traído, ele abriu, repartiu o pão e se deu. Ou seja, em outras palavras, independentemente das coisas que vamos enfrentar, às vezes alguma traição, às vezes alguém nos abandona, para de ter relacionamento conosco, mas o Senhor continua abençoando o nosso coração. Ele continua dizendo: ei, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então ele repartiu, quebrou o pão, e repartiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, e bebei todos vós, porque esse é o meu corpo que é partido. Ou seja, comunhão, mesa, queridos, é pão partido, é Jesus interagindo entre nós, é Jesus se entregando em favor da sua igreja. Mesmo nos dias em que ele foi traído, ele fez isso porque deseja uma aliança eterna com os seus filhos, uma aliança que não seja quebrada, uma aliança que não seja removida. Amém, queridos? Quem pode participar da ceia? Todos que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. Ah, mas pastor, eu tenho algumas dificuldades que eu preciso resolver. Se resolva, querido, porque senão o teu coração pode estar distante do Senhor enquanto o teu corpo se faz presente. Nós precisamos entregar as nossas vidas de tal forma que permita que nós comamos de Jesus, nos alimentemos dele, caminhemos por ele, sejamos conduzidos por ele. Tem situações difíceis para enfrentar? Temos. Tem situações para se resolver, às vezes, dentro da nossa casa, no corpo de Cristo, às vezes tem, mas o meu coração tem que ter uma leitura agradável. O Senhor tem que olhar para o meu coração e dizer: ele não está julgando determinada situação, ele está pronto para promover o acerto. Que dessa forma seja o coração dessa igreja. Um coração em que se permita entender que há uma leitura do Senhor. O Senhor, a câmera de Deus está no teu interior. O Senhor está olhando as tuas e as minhas motivações. E essa noite eu quero convidar você a tomar com alegria, a comer do pão com alegria, a fazer isso debaixo desse entendimento, porque você é alguém que compreende que o Senhor está fazendo a leitura do teu coração. Amém, queridos? Fiquem em pé e vamos orar. Dê a mão para o coração de quem está próximo. A mão para o coração de quem está próximo. Porque esse coração é lido pelo Senhor. Esse coração, compreenda assim, queridos. Permita que o teu coração seja lido pelo Senhor. Deixa eu falar de algo aqui que me vem à mente. Assim, capítulo 1, deixa eu achar aqui primeiro. Atos 1. Você está aqui
entre muitos irmãos e muitas irmãs. De repente você seja um desses que há muito tempo tem permitido que a tua alma diga: ei, ninguém te vê, ninguém te nota. Você entra e sai da mesma forma. Escute, queridos, em Malaquias, a Bíblia diz, último capítulo de Malaquias, o último versículo, o último capítulo da Bíblia, diz que há um memorial na presença do Senhor. Esse memorial é um descritivo, no qual todas as nuances do meu coração é descrito na presença do Papai. Então, as minhas atitudes, elas podem não serem notadas pelas pessoas, mas jamais deixa de ser notado pelo Papai. E o Papai está escrevendo o que está no teu coração. O que você está pensando agora? O Senhor está como dizendo: ei, está escrito, um dia nós vamos sentar juntos. Sabe aquela história do papai que diz: ei filho, eu vou voltar, eu estou voltando para casa. Ou vou voltar para trazer você para casa. E nós vamos conversar. Se é algo bom, você se alegra. Mas se eu estou aprontando no decorrer da vida, é como a mãe que dizia: quando chegar em casa eu te pego. Nós vamos estar com o papai um dia. Feche os seus olhos. Pai, eu quero glorificar o teu nome por essa igreja, Senhor, pela tua palavra, pela compreensão da tua palavra. Existem momentos que nós nos achamos como improváveis. Existem momentos que nós mesmos olhamos para nós, Senhor, e achamos que não vamos dar em nada. Mas quando os nossos corações ardem de paixão por Ti, quando nós desejamos nos achar à mesa do Senhor, quando nos alegramos em nos encontrarmos com os irmãos, quando nos alegramos na casa do Senhor, certamente esses serão os escolhidos pelo Senhor. E nós te louvamos, papai, por cada um dos que se encontram aqui nessa noite. Eu quero te louvar pela sede, pela fome, pelo desejo de encontrar-se à mesa e comer do pão que recebem nessa noite, tomarem do cálice, Senhor, e saírem desse lugar. E durante todos os dias dessa semana, a minha oração é para que o Senhor os faça lembrar dessa passagem. O Senhor os faça ver, meu Deus, Pai, que muitos caminharam com o Senhor desde o batismo de João Batista até os dias da ascensão do Senhor aos céus. Muitos caminharam, e dentre esses muitos, 2 foram citados para ocupar um lugar importante, e a pessoa mais improvável foi a escolhida. A minha oração, meu Deus, é que os improváveis desse lugar, aqueles, meu Deus, que se julgam a si mesmo como indignos de estarem aqui, mas que os seus corações são apaixonados pelo Senhor, que o Senhor os encha de alegria nesses dias, que venha, Pai, a vitória que eles precisam nas suas casas, que nos seus negócios, Senhor, nos seus relacionamentos, eles possam se apropriar dos presentes que o papai tem para derramar nesses dias. E grande seja a alegria da tua casa, Senhor, e a alegria do Senhor, que é a nossa força, nos revista com a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Consagramos a Ti, Pai, esses elementos da ceia, o pão e o cálice, e quero, Pai, clamar que a tua casa, Senhor, meu Deus, ao ingerir cada um desses elementos, possam ter a consciência de que o Senhor chamou cada um de nós para estarmos à tua mesa, e junto à tua mesa, como foi com Mefibosete, que tinha os pés tortos. Os nossos pés não são enxergados, o Senhor enxerga os nossos olhos. Na tua mesa, o Senhor enxerga o nosso coração, e nós queremos, Pai, tomar da ceia com essa alegria,
em nome de Jesus. Venha pegar o cálice, venha pegar o pão e volta para o seu lugar. Nós vamos tomar juntos com alegria. Todo meu amor, todo meu louvor, Toda força, toda força que há em mim, aleluia, se alegre. não é o bastante para expressar a minha gratidão, Minha adoração, minha adoração. aleluia. Uma canção é tão pouco, Tão pouco. Cada expressão é tão pouco. erguer minhas mãos é tão pouco. Amado Deus, eu te amo muito mais, te amamos, Senhor. muito mais que eu possa expressar. Aleluia. Soberano Deus, Jesus, esse é o desejo do teu coração, quero ser santo, caminhar em santidade, debaixo do conselho do nosso Deus, Jesus, tendo como guia o Espírito Santo de Deus. como tu és santo. Isso, tome a ceia com 3 ou 4 pessoas, não fique sozinho, procure algumas pessoas para tomar junto e vamos nos alegrar com esse momento. Esse é um momento tão especial, esse é um momento tão especial, queridos. Esse é o momento da comunhão, esse é o momento da mesa, esse é o momento da intimidade. Diga para quem está próximo de você: eu tenho a alegria de comer o pão, de cear contigo, de estar à mesa contigo. Eu desfruto dessa alegria, desse privilégio. E aí coma do pão e tome do cálice. É em memória àquele que se entregou por nós. Em memória a Jesus. Como tu és santo, Jesus, Tu és santo. Tu és santo. quero ser santo. Depois de tomada a ceia, se disponha a distribuir uns abraços em quem está próximo de você e dizer: eu me alegro contigo. Diga: eu me alegro. Aí saia do teu bolinho e vá abraçar outras pessoas. Quero ser santo. Esse é o momento de alegria. Como tu és santo, Nosso Deus. Se alegre, queridos. Se alegre. Jesus,